explanar sobre o alcoolismo em si, porque é algo mais comum dentro da saúde ocupacional. E em seguida nós vamos abordar um pouco sobre o uso das drogas. Essa disciplina é a fisiologia do trabalho, ergonomia e riscos no trabalho. Bom, de início nós precisamos ter uma contextualização histórica sobre o consumo de álcool. Bom, nos registros históricos que nós temos, é assim, que quando se olha para o passado da humanidade, encontramos muito da história dos costumes e dos hábitos que constituíram em si. É possível ver que o álcool ele se faz presente como uma dessas tradições desde a antiguidade. A história aponta o gosto do homem pela bebida alcoólica. O uso dessa substância atravessa o percurso da humanidade, sendo culturalmente aceito e estando sempre presente no meio social, como no caso as festividades, as cerimônias religiosas e até outros eventos sociais. Neste percurso histórico, a gente percebe que o álcool acompanhou a civilização, ou seja, existiu em todas as culturas humanas e o consumo se deu de diversas formas, na verdade, né? Nota-se que o uso dessa substância vem sendo até hoje um meio de alterar o estado de consciência da pessoa em si, né? Bom, nota também que nesse percurso histórico que o abuso do álcool já era evidenciado desde os primórdios da humanidade e no caso nessa sociedade o consumo excessivo, sem olhar a questão da dependência, né? Que até a história moderna pode relatar a questão do uso do álcool em diversas possibilidades, de diversas formas. O álcool já era utilizado antes mesmo de começar a escrever sobre a sua dependência na sociedade e ele foi produzido e utilizado para comemorar vários acontecimentos festivos em remédios e até mesmo a adoção de despedidas de falecidos, né, de pessoas que estão passando por questões de velórios, né. A bebida alcoólica, elas serviam também para esquecer as tristezas e livrar as questões da tensão em si. Quando a gente observa no passado, mesmo no contexto histórico, a gente já vê um desenvolvimento bíblico, né? Um contexto bíblico, que é abordado em Gênesis 9:21, que apresenta a embriaguez de Noé, né? Que segundo a passagem bíblica, Noé plantou vinha e fez o vinho e consumindo até se embriagar ele. O relato traz que Noé gritou e tirou a roupa por conta dessa embriaguez. Seu filho, Cã, que é o nome dele, é Cã, o nome do filho dele, encontrou ele embriagado e ele sentiu vergonha da atitude do pai dele, né? E partindo dessa passagem tem o conhecimento do primeiro relato de um caso de embriaguez. E a gente observa até hoje em diversas situações no mundo todo, a gente vê o alcoolismo presente na humanidade, né? Que é fundamental compreender que nesse percurso histórico o quanto o consumo de álcool ele está enraizado em nossa cultura. Além disso, é importante constatar que até algumas décadas atrás o uso e o abuso dessa substância não era tomado como uma ameaça para o sujeito ou até mesmo para a sociedade. Bom, quando a gente aborda a etiologia, é possível observar algumas etapas, né? Primeiro que o consumo de álcool passa por 3 etapas distintas de acordo com os autores. Em 2004, ele abordou 3 etapas, que a primeira etapa é o alcoolismo agudo, né? Em que existe uma ingestão aguda de uma grande quantidade de álcool num dia ou num período de curto tempo, que pode esse estado ir desde a excitação psíquica até o coma alcoólico, né? Questão do alcoolismo agudo. Na segunda etapa nós temos a dependência alcoólica, né? Já a dependência alcoólica, em que ela perde o controle, a pessoa, sobre a bebida e começa a beber compulsivamente. A embriaguez passa a ser frequente, a autoestima baixa, as relações interpessoais deterioram, né? Deixa de cumprir as suas próprias obrigações no trabalho, no ambiente laboral, no ambiente ocupacional, né? Nós temos a questão da degradação física, que começa a ser notória, né? O nítida, faz tentativas frustradas para deixar de beber,
e pode até manifestar impulsos ou efetuar tentativas de suicídio muitas vezes. Nós temos também a terceira etapa, a terceira e última etapa, que é o alcoolismo crônico, que pressupõe uma ingestão excessiva habitual e frequente de bebidas alcoólicas, repartidas ao longo do dia em várias doses, que vai mantendo uma alcoolização permanente do organismo. Bom, pessoal, essa aqui é uma classificação, a questão do consumo de álcool, que aqui há umas etapas. Mais adiante nós encontramos um outro artigo que eu achei bem interessante abordar também, que ele classifica essa etiologia também, essas etapas, em pelo menos quatro etapas também. Bom, continuando, sobre a causa do alcoolismo, que o alcoolismo é considerado de causas múltiplas, né, que pode coexistir numa pessoa só, no mesmo indivíduo. Bom, é uma doença complexa e ela pode ter vários fatores etiológicos interativos, no caso. Nós temos a questão da genética, a dimensão social, cultural, né, e a psicológica ou a questão da personalidade dela. Bom, existem alguns estudos efetuados no âmbito da genética que afirmam que se a morbidade alcoólica de 3 a 4 vezes maiores do que nos descendentes em si dos alcoólicos crônicos, do que nos descendentes de não alcoólicos ou de alcoólicos excessivos. As perturbações psicológicas em si, como a depressão, a ansiedade, também constituem a causa do consumo em si. Na depressão, o consumo de álcool ela surge frequentemente associada a um efeito sedativo e tranquilizante do sofrimento psíquico, causado por aquele sintoma em si. O consumo de álcool em idade muito precoce pode ser motivado por razões socioculturais. Nós temos um exemplo assim, que se residir nas proximidades de estabelecimentos que produzem bebidas etílicas, por exemplo. Por outro lado, traços de personalidade de alguns indivíduos também podem influenciar o consumo excessivo da bebida alcoólica, né, trazendo até mesmo a questão da perturbação. Dos sinais e sintomas, diversos autores eles referem que os agentes ortotóxicos, como o álcool, ele apresenta efeito negativo no aparelho vestibular, causando até mesmo a questão da tontura, dos vestígios, né? Mas o que vem a ser o equilíbrio corporal em si? É a capacidade de cada ser humano de manter-se ereto ou realizar os movimentos de aceleração e rotação do corpo sem oscilações e desvio ou queda. Para que tenhamos essa orientação espacial estática ou dinâmica, isto é, o equilíbrio, nós dependemos de integrações, que é a área vestibular, o tronco cerebral e o cerebelo, que permite ao sistema nervoso central reconhecer as posições e os movimentos da cabeça em relação ao corpo e ao espaço. As alterações em si na manutenção do equilíbrio corporal pode ocasionar alguns sintomas, como por exemplo essa vertigem, a tontura e a questão do desequilíbrio. A tontura em si pode ser um sintoma muito desconfortável, que pode interferir de um modo drástico em todas as atividades diárias e perturba sensivelmente a qualidade de vida. Está entre os sintomas mais frequentes em todo o mundo e é de origem labiríntica, né? Que aproximadamente 85% dos casos. Mas assim, alguns estudos eles afirmam que muitas drogas, incluindo o álcool, eles podem causar a tontura como efeito colateral, influenciando negativamente nas habilidades motoras, incluindo nas tarefas com tempo de reação simples, nas habilidades de coordenação, equilíbrio e coordenação olho-mão, né? Outros sinais e sintomas frequentes também que são encontrados no alcoolismo, que nós temos a questão das náuseas, do vômito, nós temos as dores abdominais e o emagrecimento, e em alguns casos as pessoas podem até ter febre, né? Bom, para alguns autores, o alcoolismo ele causa até mesmo a questão do envelhecimento prematuro, das funções neuropsicológicas e possivelmente do cérebro. Nas fases da dependência, nós temos pelo menos 4 fases da dependência,
em um artigo específico, como eu já havia falado lá no início. A primeira fase é a pré-alcoólica, que no caso, nessa fase pré-alcoólica, vem a questão de a pessoa tem o objetivo de aliviar a dor emocional e física. A pessoa bebe para relaxar, utiliza o álcool para socializar, mente a respeito dos seus hábitos e em relação à questão da bebida em si, né? Nós temos a segunda fase, que é a prodrômica, que a pessoa tem o efeito físico, independência. A pessoa precisa cada vez mais do álcool e surge a questão da tolerância, que vem a terceira fase, que é a tolerância. Por adaptação do organismo em si, a pessoa não consegue mais controlar e não consegue também parar. E começa a ter amnésia, surgem problemas familiares, financeiros relacionados com a própria saúde. Nós temos a quarta fase, que é a crônica em si, que é a incapacidade de parar de beber, que pode até mesmo levar o óbito. Em si é muito ainda discutido. Nós temos alguns critérios de tratamentos que foram discutidos ao longo do tempo, né? Que o tratamento, assim, como a etiologia da dependência é multidimensional, como a gente viu, o diagnóstico e os tratamentos variam em função da importância atribuída a cada uma dessas dimensões. Bom, embora os problemas relacionados ao uso do álcool detêm desde a antiguidade, os tratamentos da especialidade só apareceram muito mais tarde, a partir do século XIX, e foram eles, em geral, dirigidos aos casos crônicos e graves, com ênfase no modelo médico. As intervenções mais antigas eram religiosas, ritualísticas ou com encaminhamento para os antigos punitivos asilos de pacientes inebriados, né? Que é a questão de pacientes que viviam embriagados. Mas aí nós temos que, por volta de 1935, nos Estados Unidos surgiu os alcoólicos anônimos, né? Que ele propõe o tratamento para o alcoolismo por intermédio da participação do indivíduo em grupos de ajuda mútua, né? E essa abordagem acompanhou o período de transição do conceito moral, predominantemente na maioria dos países, para o conceito de doença reintroduzindo nessa época. Nessa intervenção era inicialmente ligada ao cristianismo e ao longo do tempo foi se adaptando por outras culturas. Mais tarde o AA, que é o Alcoólicos Anônimos, passou a ser coadjuvante de diversos serviços de saúde da Europa e nos Estados Unidos. Nós temos também a influência da família nessa questão da melhora do tratamento do alcoolismo, a influência da família em si, que ajuda por ser uma abordagem multidimensional. Aqui, essa imagem representa o AA, o Alcoólicos Anônimos, e mais tarde a farmacoterapia foi utilizada, através dos psiquiatras, com o intuito de fazer com que esse indivíduo comece a não querer fazer o uso da bebida alcoólica para outros motivos, como por exemplo a mágoa e tudo mais. No alcoolismo no trabalho, nós temos o seguinte. Bom, o alcoolismo ele é considerado hoje como responsável pela terceira causa do absenteísmo e como a causa mais frequente de aposentadoria precoce e de acidente de trabalho. E detalhe, ela é a oitava causa de concessão de auxílio-doença pela Previdência Social Brasileira. Bom, os gastos com os danos diretos e indiretos decorrentes do uso abusivo de álcool também estão entre os mais expressivos no setor da saúde. Bom, o álcool em si, a bebida alcoólica é uma das poucas drogas psicotrópicas que tem o seu consumo admitido e até incentivado pela sociedade, Por esse motivo, ela é encarada socialmente de forma diferenciada, quando comparada com as demais drogas, sendo o seu consumo uma condição frequente, atingindo cerca basicamente de aproximadamente 10% a 12% da população adulta brasileira. Esse porcentagem parece justificar a presença de uma quantidade significativa de pessoas com problemas que estão diretamente relacionados ao álcool em ambientes laborais, sendo uma das principais
os principais vetores de acidentes relacionados ao trabalho. Bom, em muitos casos, esses consumos ocorrem como forma de fuga do sofrimento mental e da sobrecarga emocional, ligada ou decorrente das condições de trabalho e pela organização do trabalho imposta pela empresa, né? Nós temos também tornando o consumo uma saída, o que induz os quadros graves de dependência alcoólica. Bom, falando um pouco sobre o uso de drogas ilícitas, nós temos um panorama das políticas públicas que as primeiras intervenções do governo brasileiro relacionadas ao uso e abuso de drogas aconteceu no começo do século XX, no caso, com a criação de um aparato jurídico institucional destinado a estabelecer o controle do uso e do comércio de drogas, bem como preservar a segurança e a saúde pública no país, né? O aparato jurídico ele proibia e criminalizava o uso, né? Criminalizava o uso e o comércio de drogas ilícitas no território nacional, com a previsão de penas que envolvia a exclusão dos usuários do convívio social e relegando-os para a prisões e até mesmo hospitais psiquiátricos, né? Bom, e mais tarde, na década de 1980, em relação às drogas, surgiram as práticas de prevenção, tratamento e pesquisa, assim como as primeiras ações de redução de danos, em virtude da disseminação do HIV entre os usuários de drogas injetáveis. Em seguida, temos aqui a questão da prevenção ao uso e abuso de drogas, que assim como no decurso dos anos as drogas passaram a ser encaradas como um problema de saúde pública, né? Mas para enfrentar esse problema o governo federal criou em 98 um sistema nacional de antidrogas, que composto pelas secretarias nacionais, né? E tem também conselhos nacionais de antidrogas. Em seguida foi feita pelo Ministério da Saúde, que afirmou com o compromisso de enfrentar os problemas associados ao consumo de álcool em si e a qualquer outras substâncias, né? Que ele se centrava na prevenção e na formulação das políticas do Ministério da Saúde para a atenção integrada aos usuários de álcool e droga e outras drogas, que propôs o seguinte: nós temos a criação de uma rede integral do SUS, do Sistema Único de Saúde, com ações de prevenção, promoção e proteção à saúde. Nós tivemos a construção de malhas assistenciais formadas por dispositivos especializados, que nós temos a questão do Centro de Atenção Psicossocial, o álcool e drogas, né, o CAPS-AD, e não especializados, que vêm a ser as UBS, as Unidades Básicas de Saúde, os programas de saúde da família e os hospitais em gerais. Também surgiu a questão dos estabelecimentos de ações intersetoriais, que é o SENAD, né, que é a Secretaria Nacional sobre o Uso de Drogas. Bem, as políticas em relação ao uso de drogas vêm sendo formuladas e conduzidas essencialmente por esses setores, né, que é a Secretaria Nacional sobre Drogas, o SENAD, e vinculada ao Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República e o Ministério da Saúde. As intervenções setoriais passaram a ser vistas como imprescindíveis, não somente com vista à repressão, mas do mesmo modo à prevenção ao uso, ao tráfico de drogas e à questão da promoção à saúde. Quanto à atuação das drogas no sistema nervoso central, nós temos as drogas que são consideradas drogas depressoras do sistema nervoso, porque elas causam a diminuição da atividade global ou de certos sistemas específicos do sistema nervoso central. Há uma tendência de ocorrer uma diminuição da atividade motora, da reatividade, a dor e da ansiedade, e é comum o efeito euforizante inicial e depois acontece o aumento da sonolência. Nós temos um exemplo, o álcool, né, os opioides, alguns inalantes, os benzodiazepínicos. Outra classificação que pode atuar no nosso sistema nervoso, né, a questão desse uso,
são as drogas estimulantes, que são capazes de aumentar a atividade de determinados sistemas neurais, o que traz como consequência o estado de alerta exagerado, insônia e aceleração dos processos psíquicos. Nós temos como, por exemplo, a questão da cocaína, os anabolizantes, as metafetaminas, a anfetamina em si e o cigarro, que é mais comum, né? Nós temos as drogas perturbadoras ou drogas alucinógenas, porque elas provocam alteração no funcionamento cerebral, que resultam em vários fenômenos psíquicos anormais, como delírios, alucinações. Lembrando que delírios e alucinações não é a mesma coisa, sendo que as alucinações em si como uma percepção sem objeto, ou seja, a pessoa vê ou ouve e sente algo que não existe. Já o delírio é um falso juízo da realidade, ou seja, o indivíduo passa a atribuir significados anormais aos eventos que ocorrem em sua volta. Nós temos exemplos de drogas perturbadoras, a própria maconha e algumas drogas que têm ação anticolinérgicas. E é isso aí, pessoal. Assim nós terminamos essa aula, que é a aula 6 dessa disciplina de Fisiologia do Trabalho. Obrigada.